Inclui tensão, drama, reflexões e consequências. O ar no paddock parecia mais espesso naquela tarde de sexta-feira. O sol da pré-temporada ainda queimava o asfalto, mas por dentro do box da Audi Sauber, algo corria mais gelado do que os números de trajetória no simulador. Fernando Alonso estava ali, não apenas como piloto, mas como mentor, como gestor, como alguém que investiu mais do que apenas palavras em um jovem talento. Gabriel Bortoleto. Um brasileiro promissor, com título de F3 na bagagem, acelerando forte na F2, parte do programa de gestão de Alonso, o chamado caminho para a F1. Sky Sports. Os rumores vinham se acumulando havia semanas. Discussões entre gestores, tratativas em envio, cartas em branco, cláusulas de empréstimo, visões de futuro. A estrutura da Sauber estava se transmutando para a Audi. O time precisaria de 2 pilotos, de recursos, de estabilidade e de resultados, e poderia muito bem decidir que o jovem brasileiro não faria parte do plano imediato. Alonso sabia disso e, ao mesmo tempo, sentia que havia depositado em Bortoleto algo maior do que uma simples aposta. Havia colocado parte da sua própria reputação. Naquela tarde, o espanhol caminhava pelos corredores técnicos da fábrica suíça, monolítico como sempre. Não vinha como convidado, mas como parte da engrenagem. Olhou para os monitores de telemetria que mostravam a evolução do carro-fábrica. Viu os dados de Bortoleto no simulador, as comparações ainda cruas, os saltos de performance que ele vinha fazendo. E, ao mesmo tempo, viu os sussurros, que talvez o time optasse por um piloto mais experiente, ou por alguém que oferecesse mais segurança comercial naquele momento. A reunião foi convocada. Alonso entrou no salão de reuniões e sentou-se de frente para os executivos da Audi Sauber. Mattia Binotto à cabeça, diretores de engenharia, chefes de equipe. Havia tensão. Um silêncio incômodo. Os slides rolavam, com projeções, Road to 2026, Power Unit Strategy, Driver Line-Up. Então, obrigado, Fernando, obrigado Gabriel. Mas optamos por outra via para 2025. O golpe foi direto, mas cortou mais fundo pelo que representava. Bortoleto ficaria fora, ou ao menos não como titular imediato no projeto da Audi. A reação de Alonso foi contida, porém visível. Os olhos fecharam-se por um instante. Respirou fundo. Ele apoiara Gabriel desde que o jovem fizera parte do programa A14 Management. Reconhecera talento, humildade, progresso. Sky Sports, e agora, ali, via o desvio, não por falta de habilidade, mas por escolha estratégica. Ele podia argumentar, negociar, pressionar, mas sabia também que nem sempre o mérito digitaliza-se em lugar no grid. Alguns dias depois, veio a confirmação pública. Bortoleto assinaria com a Sauber para 2025, mas num papel diferente ou com condições distintas, talvez como piloto de testes em performance, ou com expectativa de 2026 como titular pleno com Audi. A ausência da titularidade no ano imediato soava como fora do plano principal. E Alonso publicamente fez menção ao assunto, indicando que o timing, a oportunidade certa, ainda eram fundamentais. Grande Prêmio. Na coletiva de imprensa, Fernando foi perguntado sobre o jovem brasileiro, sobre as expectativas e sobre o que significava vê-lo fora da principal via de acesso ao projeto Audi. Ele sorriu contido, falou com elegância. Gabriel tem talento extraordinário. Está pronto para grandes desafios. A Fórmula 1 será o próximo passo para ele. Mas também sei que você não pode chegar cedo demais, nem tarde demais. A hora certa importa. Grande Prêmio. Mas por trás das palavras, havia o peso da frustração. Alonso sentia que, de certa forma, havia sido traído pelo cronograma ou pelo mercado. Ele sabia que o automobilismo moderno era brutal. Dinheiro, marketing, timing, contratos. Um piloto jovem, ainda mais um brasileiro em ascensão, muitas vezes dependia não apenas do desempenho em pista, mas de conexões, de valor comercial, de proposta adequada. E ali, o projeto Audi parecia preferir segurança ou outra via. Para Bortoleto, isso significava 2 coisas. Primeira, manutenção do caminho de evolução, talvez menos pressão imediata, tempo para crescer, aprender, falhar e retomar. Segunda, a perda de algo, o título de piloto titular imediato no grande time que ele e Alonso sonhavam. E Alonso sabia, aquele momento encontrava-se entre a glória e a dor. Ele mesmo o experimentara, com vitórias, títulos, adversidades, escolhas erradas. Agora via, se no papel de mentor que teria que reagir, ajustar, manter a fé. Nas semanas seguintes, Alonso mudou de postura. Nas atividades promocionais, ele começou a falar com mais ênfase sobre paciente investimento, sobre projeto de 3 a 5 anos, sobre essência antes do flash. Ele se tornou guardião dos bastidores para Bortoleto, negociando com patrocinadores, revisitando cláusulas, vendo se outras equipes tinham interesse, garantindo que a porta B permanecesse aberta. Ele sabia, se o caminho primário havia sido bloqueado, era hora de criar uma alternativa. Dentro do paddock, os comentaristas perceberam a mudança. Eles apontavam que Bortoleto ainda era visto como protegido de Alonso, que tinha talento, mas que agora o plano era menos glamour e mais construção. Alguns viam isso como uma queda de braço perdida. Como pode um campeão mundial como Alonso ver seu pupilo fora do projeto preferencial? Outros viram como estratégia. Talvez seja melhor evoluir longe da pressão de disputar de imediato com os grandes. Alonso, por sua vez, usou o momento para refletir sobre seu legado. Ele sabia que, em alguns anos, o jovem brasileiro poderia estar em posição de enfrentá-lo ou mesmo ultrapassá-lo. Foi tema de artigos. Como os sócios Alonso e Bortoleto encaram possíveis duelos em 2025. Motorsport.uol.com.br. E ele estava pronto para isso. Porque para Alonso, a Fórmula 1 não era apenas sobre títulos, era sobre continuidade,
sobre deixar marca, sobre cuidar de talento. Ver Bortoleto fora da rota principal era um alerta. O automobilismo muda rápido, e quem manipula as rédeas precisa adaptabilidade. O impacto na Sauber Audi não se fez esperar. O anúncio do arranjo de pilotos colocou Bortoleto em posição de projeto futuro, enquanto Alonso passou a agir como intermediário. Ele visitou o envio novamente, reuniu-se com engenheiros, verificou simuladores, olhou para os dados. Mas também procurou outras equipes, mantive portas abertas. Não é só a Audi, disse ele. Grande prêmio. Na mente de Bortoleto, o que estava em jogo era autoconfiança. Ele treinava mais horas no simulador, buscava performance, revisava curvas, analisava os veteranos, entendia que talvez o pacote do carro ou o timing definissem mais do que o talento puro. Alonso o aconselhava. Quando a oportunidade vier, esteja pronto. E se não vier agora, não desista. O mundo da F1 recompensará quem aguenta, quem persiste, quem melhora. E para Alonso, a situação era um lembrete pessoal de que mentor também precisa de resiliência. Ele que vira jovens talentos surgirem e desaparecerem, que sentirá o desgaste da categoria, que enfrentará escolhas empresariais tão difíceis quanto corridas de 300 km. Ver um pupilo fora da rota ideal era menos derrota e mais redefinição. Era transformar um fora em adiantamento, um revés em base. Enquanto a temporada avançava, os olhares se voltaram para Bortoleto nas corridas de F2. E Alonso observava com atenção. Ele seguia cada resultado, cada volta, cada simulação. Ele sabia que o momento de entrada definitiva na F1 viria, talvez não como piloto principal em 2025, mas como promessa consolidada para 2026, 2027. Ele sabia que ao permitir Bortoleto crescer, estava oferecendo algo maior, autonomia, maturidade, identidade. No paddock, alguns sussurravam que Alonso ainda tinha planos. Se a Audi vacilar, Gabriel estará pronto para outra equipe. Outros lembravam que o mercado mudava rápido, que um bom Hulk com patrocínio podia turbar planos de times inteiros. E Alonso se mantinha em segundo plano, mas presente. Tanto como piloto em atividade, ainda competitivo, ainda faminto, como gestor de talentos. O que se seguia era incerto. Se Bortoleto entraria imediatamente com grande impacto ou se passaria por uma fase de adaptação. Mas a mensagem de Alonso era clara. Não é apenas entrar. É permanecer. É vencer quando for a hora. A postura dele mostrava respeito pela trajetória do jovem. Nem superpressão, nem negligência. Apenas orientação concreta. No fim daquela temporada, a relação entre mentor e pupilo adquirira nova profundidade, não mais apenas treinador e protegido, mas parceiros numa jornada de longo prazo. Ver Bortoleto fora da Audi naquele momento era, em realidade, ver-se diante de um desvio calculado, inadiável, talvez necessário. E Alonso sabia, às vezes a rota menos direta é a que garante a chegada mais forte. Quando os holofotes caíram sobre o grid da Fórmula 1 em 2026, Gabriel faria sua estreia. Alonso assistiria, satisfeito. Porque ele não entrou no carro apenas para ter mais um piloto. Ele o preparara para que desse certo, no tempo certo, no lugar certo. E isso, ele sabia, valia mais do que qualquer anúncio grandioso ou vaga imediata.